Quarto volume da obra A Vidência Racional. O animal racional tem que ser guiado e orientado pelo seu mundo de origem, a planície racional, que é o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo natural do animal racional. O verdadeiro mundo do animal racional é a planície racional, o mundo de sua origem. O animal racional, para viver equilibrado, deve e tem de ser guiado e orientado pelo seu mundo de origem, por meio do fluido racional de seu mundo de origem, que entra no seu eu, fazendo a ligação do seu corpo com o seu mundo de origem, a planície racional. Então, aí, começa a dar tudo certo na vida do animal racional, por estar orientado pelo seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. Então, nasce a vidência racional no animal racional, e o animal racional vendo tudo quanto é de racional, assim como aí, que ligado ao elétrico e magnético, vê tudo que é do elétrico e magnético. Ligado com o fluido racional, o fluido do seu verdadeiro natural, nasce a vidência racional, e o animal racional passa a ver tudo o que é de racional. A planície racional e os seus habitantes caem em cima. E aí, nascendo no animal racional, a felicidade eterna, porque é iluminado por sua verdadeira luz, a luz racional. E então, vem o prolongamento dos anos de vida, por tudo dar certo na vida do animal racional, por estar sendo orientado pelo seu mundo de origem, pelo mundo do seu verdadeiro natural. O seu verdadeiro natural é racional. Deformaram-se em animais racionais. Este é que é o verdadeiro caminho de todos, e que todos desconheciam. Hoje estão conhecendo a sua origem e por que ficaram assim, desconhecidos da sua verdadeira origem. A origem do animal racional é racional. E onde é esse mundo de origem? Essa base de origem? Na planície racional, muito acima do Sol, no outro mundo que deu consequência a esse. Portanto, daqui para adiante, o animal racional vai ser feliz em tudo. Tem que ser feliz em tudo, por ser orientado por seu verdadeiro mundo de origem. Daí, o equilíbrio de todos, e todos vivendo racionalmente, por estarem todos sendo orientados racionalmente pelo mundo de sua origem, a planície racional. Terminando assim o sofrimento da vida e o sofrimento do corpo, por estarem ligados ao mundo de seu verdadeiro natural, por estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem. Então, o animal racional, passando a viver como nunca vivera, sendo felicíssimo em tudo, por nascer no animal racional o verdadeiro equilíbrio, o equilíbrio racional, o equilíbrio do mundo de sua origem, orientado e guiado pelo seu mundo de origem, e tudo de bem para melhor, tudo se multiplicando, de bem e de belo. A vida se tornará racional, uma vida completamente diferente dessa do elétrico e magnético. E aí, todos alegres, contentes e felizes, por tudo dar certo na vida de todos. Mas, para que chegue a esta conclusão, é preciso a persistência na leitura, para que vá se desenvolvendo racionalmente. Então, vai sentindo que está sendo imunizado pela diferença que naturalmente vai sentindo para bem e para melhor sempre. E assim, chegando hoje, para todos, o histórico da revelação completa dessa desdita, dessa lama que é matéria. Vendo a desolação entre todos, porque desconheciam porque assim são, e desconheciam porque o mundo assim é. Então, viviam aí todos tontos, de experiências em experiências, à procura do certo e nunca encontrando,
a não ser o certo deformado, o certo encantado, misterioso, o certo enigmático, e ficando todos na mesma e cada vez a pior. Por desconhecerem o seu verdadeiro rumo e o rumo de sua origem, viviam à procura do bem. Mas como poderiam encontrá-lo aí no elétrico e magnético? De maneira alguma, a não ser aparência só. O bem aparente nunca deu sossego a ninguém, e por isso tinham que sofrer muito, por viverem desconhecidos do seu ponto de partida para essa vida que desconheciam o porquê dela. E hoje, todos vendo o porquê de tudo, conhecendo e sabendo a causa e a origem desse panteão de sofrimento, e todos sonhando sempre com melhoras, e as melhoras sempre por chegarem. A esperança é de quem vaga, e quem está vagando fica na esperança de tudo, esperança disto, daquilo outro. A esperança é dos que vivem na incerteza. As pessoas que vivem na incerteza, de experiências em experiências, vivem de esperanças. Esperança é de quem está variando, é de quem está vagando. E quem está variando está doente, é o inconsciente, não sabe o que faz, e por isso vive de esperança. Por causa da inconsciência, não tem certeza das coisas, não tem o leme racional nas mãos. Então, está vagando, e quem vaga vive de esperanças. Esperança disto, esperança daquilo, variando deste jeito, doente deste jeito, inconsciente deste jeito, devido ser um ser irregular. Irregular, porque quem não regula não sabe se está certo ou não. Então, vive na esperança disto e daquilo, e a esperança é a última que morre. Diz o ditado: quem espera sempre alcança, mas nem tudo, nesse tudo de quem vaga na esperança. A esperança é do bicho e do ser das incertezas. Pode ser, pode não ser. Vamos esperar para ver se dá certo. E vive naquela vaga esperança, que é justamente a última que morre. Então, fica variando. Temos esperança disto, temos esperança daquilo, temos esperança daquilo outro. Uma infinidade de coisas que a pessoa fica esperando. Espero resolver isto, espero e com esperança vou resolver isto ou aquilo. E fica vagando desse jeito. E as realizações das esperanças, sempre por realizar, pois a esperança é a última que morre. Se está doente, a esperança de ficar bom, e na esperança até findar a vida. E assim é o ser das caduquices, caducando sempre, sem saber como vai resolver as coisas, vivendo horrivelmente desse jeito, com uma infinidade de esperanças, e estas sendo sempre falhas, porque a esperança é de quem está variando, e quem varia não sabe o que diz. E a esperança sempre alimentando quem vive variando, e este recebendo os golpes cruéis, que são a negatividade desse prato de quem não sabe por que vive. Vivendo sem saber por que vive. E quem vive sem saber por que vive, quem vive de esperança, com a pança cheia de esperança, vive a vida dos mistérios, a vida do encanto, a vida de quem não sabia por que vivia. Esperança foi uma palavra inventada para consolar os aflitos, os desesperados, os desanimados. E assim se alimentaram nessa vida de ilusões, alimentados pelas esperanças, sempre à espera disto ou daquilo, à espera de resolver isto, de resolver aquilo, e sempre nesta vaga ilusão, findando a vida e a esperança ficando aí, para iludir os demais. A esperança é adotada e admitida pelos desequilibrados. O equilibrado não vive de esperanças, porque tem o suficiente equilíbrio para deduzir as coisas e o certo. E quem deduz certo não tem esperança.
Esperança é de quem vive na incerteza. Estou esperando isto ou aquilo. Será que vai realizar? Será que vai ser resolvido? Então, a esperança pertence ao elétrico e magnético. E quem não sabia por que estava vivendo, vivia caducando, variando, porque não sabia, estava doente sem saber. E por isso vagava, variando desse jeito. Então, a palavra esperança foi inventada para acalmar os desesperados, para acalmar os aflitos. Enquanto estava variando, sendo alimentado pelas esperanças, não desespera. A esperança foi inventada para acalmar as feras, para as feras não desesperarem. Enquanto está sendo alimentado pelas esperanças, fica sempre naquela ilusão, variando para alcançar o que deseja. Alcançará ou não, porque a esperança é uma palavra como um remédio, como um calmante, esperando que isto vá ser resolvido, esperando que chegue o dia, chegue a hora em que vai ficar bem. Enfim, um calmante. Então, quem está variando com essas palavras acaba ficando tranquilo, calmo, aguardando isso ou aquilo que deseja. E nessa calma vai vivendo, vivendo de esperança sempre, até findar a existência, e a esperança ficando aí para alimentar os demais doentes que vivem variando. Quem vive da certeza das coisas não vive de esperança, porque conhece o certo. Então, racionalmente, tudo certo. No elétrico e magnético, nada certo. É doloroso viver das esperanças do elétrico e magnético. E assim, imunizados racionalmente, já não viverão de esperança, viverão na certeza de tudo, sabendo tudo, conhecendo tudo, tudo dando certo, porque racionalmente está curado, curou a doença, porque adquiriu o fluido do seu mundo de origem racional para o seu equilíbrio. Racionalmente, tudo certo e animalmente tudo errado, elétrico e magnético, tudo errado. Então, o imunizado não vive de esperança, porque tem todas as orientações precisas para o seu equilíbrio. E assim sendo, vive equilibrado e não variando desequilibradamente, cheio de esperanças, que é o remédio que consola todos os doentes desesperados por isto ou por aquilo. A esperança é o bálsamo para o alívio e acomodação dos desesperados, mas o imunizado já é completamente diferente. Vive na certeza de tudo, vive certo, não de esperança. De esperança vive o encantado, variando sempre. E assim, racionalmente e equilibradamente, são a mesma coisa. Quem vive imunizado vive completamente tranquilo e feliz, porque não vive de esperanças. De esperanças vivem os doentes, que aí estão variando, doentes por estarem ligados ao fluido elétrico e magnético. Tinham medo de viver nesse desequilíbrio infernal, na incerteza de tudo, e sempre vítima do mal, das decepções, dos contratempos, das desilusões, dos impactos, das negatividades e das irrealizações. Este é que é o prelúdio dos encantados, a faixa amarela, que sempre foi a causadora do desespero de todos. A faixa verde, as esperanças. A faixa amarela, o desespero. E assim, vivendo encantados, de Herodes a Pilatos, com o prato na mão, cheio de esperanças, o prato das amarguras, porque quem vive de esperanças, vive preocupado e atordoado, por viver na desconfiança disto ou daquilo, pelo desespero produzido pelas esperanças. E assim, veja a vida atordoante do encanto e do encantado. O prato do dia é a esperança, todos com suas esperanças, cada qual de um jeito, de uma forma, de uma maneira, desse ou daquele modo, dessa ou daquela forma. Enfim, todos vivem de esperanças, porque todos vivem variando,
porque todos são inconscientes. O inconsciente não tem certeza de nada, por estar variando. Mas agora, chegando aí a imunização racional, o leme real para o equilíbrio de todos e tirá-los desse desespero. Uma consolidadora de vidas preciosas. Na imunização racional, todos certos, por serem orientados pelo seu mundo de origem, a planície racional. Então, equilibrados e felicíssimos. Agora, quem vive no mundo das incertezas, do encanto, é que vive de esperanças. A luz racional iluminando todos, porque todos estão imunizados racionalmente. Devido à persistência na leitura, estão sentindo os efeitos da luz racional. Começa a ser iluminado pela sua luz verdadeira, a luz racional, e começa tudo a dar certo na vida da pessoa. Começam a sentir e a ver as modificações que vão fazendo, e assim estão vendo que alguma coisa, que algo de importante, está envolvendo a vida da pessoa para o equilíbrio racional. Começam as modificações na vida da pessoa. A pessoa já não é mais o que era. De ruim passa a ser bom. E assim, os efeitos da luz racional são logo evidentes na vida da pessoa. A pessoa passa a ver e sentir tudo se modificar, de bom e de bem, de bom para melhor, sempre. São os efeitos da luz racional, a luz verdadeira do animal racional. Então, com a persistência na leitura e com o cumprimento do dever da propaganda para salvar o seu próximo, vai tudo se multiplicando de bom na vida da pessoa, porque a luz vai equilibrando tudo e tudo começando a dar certo. O sossego, a paz e a alegria chegando, a satisfação de viver chegando. A pessoa vai se sentindo feliz e bem feliz, como nunca, devido estar sempre iluminada pela luz racional. Pela persistência na leitura e pelo cumprimento do dever de fazer propaganda para salvar o seu próximo. Tudo aumenta de bom e de belo na vida da pessoa. E daí, com a persistência da leitura, a luz aparecendo à pessoa. A luz racional, a luz bonita, grande, cristalina, que começará a aparecer a miúde. Com a persistência da leitura, a luz passa a ser vista todos os dias. A pessoa passa a ver a luz todos os dias. Depois passa a ver dia e noite, o grande foco de luz, a luz do verdadeiro mundo de sua origem, a luz racional. Então, a pessoa começa a receber todas as orientações precisas de seu mundo de origem. E aí, a pessoa está imunizada. Então, daí por diante, tudo dando certo na vida da pessoa. O equilíbrio, a paz, a vontade de viver cada vez mais, por estar noite e dia vendo a luz iluminando-a. Uma luz linda e bonita, dia e noite. Então, a pessoa está vivendo em cima dessa terra e com a impressão de que está vivendo no seu mundo de origem, a planície racional, por estar sendo iluminada daqui de seu mundo de origem, aqui na planície racional, acima da terra. Então, a pessoa tem a impressão de que está vivendo cá e aí. Então, a vida aí se torna muito feliz, muito mais do que feliz. Então, começa a pessoa a viver racionalmente. Está aí como é feita a racionalização que sempre foi falada. E então, a pessoa tem o contato com os habitantes da planície racional, com os habitantes da vida eterna. Tem contato com os eternos, comunica-se com os eternos, vê os eternos, vê os seus irmãos. A vida, então, se tornando felicíssima, porque está em contato, está ligado ao seu mundo de origem, vivendo aí, na terra, e ligado ao seu mundo de origem. Tudo isto por ter a pessoa adquirido a vidência racional, a vidência do seu verdadeiro natural, pela persistência da leitura,
que traz o desenvolvimento racional, para que a pessoa seja iluminada pela sua verdadeira luz, a luz racional, a luz do seu verdadeiro natural, a luz verdadeira do animal racional. Então, vindo o prolongamento dos anos de vida, porque cessa o sofrimento do corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, e cessa o sofrimento da vida. Daí, o prolongamento da existência, e a pessoa vivendo equilibradamente, racionalmente, tornando-se o mundo aí da Terra um verdadeiro paraíso racional, um paraíso do animal racional. Daí, todos se entendendo racionalmente, todos se compreendendo racionalmente, e a vida se tornando racional. E então, o animal racional está unido ao seu verdadeiro natural, todos contentes, alegres e felizes, por estarem sendo todos iluminados pela sua verdadeira luz, a luz racional, a luz do animal racional. E por isso é dever de todos fazer a propaganda, para que todos alcancem o seu verdadeiro natural o mais breve possível. É dever fazer propaganda de todos os modos, de todas as maneiras, de todos os jeitos e de todas as formas, para que todos conheçam e admirem a sua verdadeira luz, a luz racional, para que a todos cheguem esse conhecimento de seu verdadeiro natural o mais depressa possível, para tirar todos desse caos do elétrico e magnético. É preciso cumprir com o dever de fazer propaganda para salvar o seu próximo e ver o mais depressa possível a luz racional iluminar a todos, a fim de que o progresso racional seja unificado entre todos, para a felicidade de todos, para a alegria, a satisfação, a salvação e o bem-estar de todos, o bem-estar verdadeiro, a felicidade verdadeira. Então, é preciso que todos cumpram com o dever de fazer a propaganda para a salvação do seu próximo. Assim como se salvou, tem que salvar o seu próximo também. E assim, veja como tudo se encaminha tão naturalmente para que todos sejam unidos ao seu verdadeiro natural de racionais puros, limpos e perfeitos. Embora ainda em vida nessa terra, estão unidos ao verdadeiro natural, por estarem sendo iluminados noite e dia pela sua luz, pelo seu mundo de origem, a luz verdadeira do animal racional, a luz racional. Mas, para chegar a este ponto, só com a persistência na leitura, para irem se desenvolvendo racionalmente. Uma vez se desenvolvendo racionalmente, por intermédio da leitura, ficam unidos ao seu mundo de origem, a planície racional. Então, é a maior riqueza do animal racional, é o maior brilhante do animal racional, é o maior tesouro do animal racional, ver a sua luz noite e dia e noite, vivendo com prazer em cima dessa terra, até se extinguir naturalmente. E no se extinguir, se extingue sem sentir, com satisfação, porque sabe que esse fardo de lama não é seu, é fardo de lama impostor. É um fardo de lama que adquiriram pelo passeio que aí foram dar por livre e espontânea vontade. E assim, hoje, felicíssimos, o mundo em festa para o resto da vida, todos alegres, contentes e satisfeitos. Não há palavras para se deduzir a grande obra da modificação do bem-estar do animal racional. Não há palavras que possam atingir semelhante elevação, sob todos os aspectos e sob todas as formas. A coisa é tão deslumbrante, altíssima, que não há palavras que possam alcançar ou atingir qualquer espécie de agradecimento. E assim, vejam o ponto culminante que todos no mundo chegaram. Encontraram a solução desse encanto, dessa vida insuportável. Que modificação! E desconheciam todo o passado,
toda a trajetória que fizeram para chegarem a esse ponto em que aí estão, de animais racionais. Desconhecidos do seu verdadeiro natural, desconhecidos da sua verdadeira origem. E hoje, todos conhecendo o porquê de tudo isto, e felicíssimos para o resto da vida, brilhando racionalmente, mas, para tudo se resolver, é preciso conhecer, e para conhecer, é preciso ler para saber. Então, é preciso a persistência na leitura, é essencial, é o remédio primordial para a cura do animal racional. E assim, a grande luz racional, iluminando todos, noite e dia, e todos vendo a sua luz noite e dia. Que beleza encantadora! Que riqueza jamais esperada! Que felicidade das felicidades! Que deslumbramento angelical! A verdadeira morada racional! O verdadeiro mundo do animal racional! E assim, vendo o fim desse bosque que é de lama e sofrimento, e vendo o fim do passeio de todos aí dentro do elétrico e magnético. Sim, porque já sabem que não vão nascer mais aí. Já estão com sua mudança feita para o verdadeiro mundo de origem. Já estão de retorno, esperando só findar o término dessa carcaça para dizer: é verdade, que passeio penoso e doloroso que fomos dar sem saber como, por livre e espontânea vontade. Isto se deu porque racionalmente não há privação de coisa alguma. Racionalmente há liberdade. A vida racional é uma vida pura, perfeita, sem defeito. O pedacinho em que entraram, cá em cima, era um pedacinho puro. Nunca poderiam pensar nem imaginar os resultados que poderiam ter, progredindo naquele pedacinho por livre e espontânea vontade. Eis a razão desse passeio, que foi muito bom, porque tudo é bom para que conheçam os resultados disto ou daquilo. E assim, vejam como esse mundo aí na Terra vai ficar um paraíso racional, um paraíso dos animais racionais. E assim, está aí o caminho certo de todos, a estrada certa de todos. Todos procuravam há muito, mas não sabiam como encontrar. Todos imaginavam como era a existência do outro mundo, a existência da eternidade, mas não sabiam como era, nem de que forma era, nem de que maneira podia existir. E hoje estão sabendo e vendo como é a verdadeira eternidade do seu mundo de origem, a planície racional. O mundo verdadeiro dos racionais, que se deformaram em animais racionais por livre e espontânea vontade. Agora, todos cientes do porquê assim ficaram, todos cientes do porquê esse mundo aí surgiu, do porquê da sua verdadeira origem, do porquê se tornaram assim, inexplicavelmente, e do porquê que não sabiam por que ficaram assim. E hoje, todos sabendo e dizendo: é verdade, até que chegou o dia de todos saberem por que assim são, por que assim sou e por que todos assim são. Até que chegou o dia glorioso de toda a humanidade ver e conhecer a definição completa do seu ser e a definição completa do mundo em que vivem. A definição completa da origem do mundo no qual vivem. Hoje, conhecendo a razão e o porquê de assim serem e de tudo assim ser. A razão e o antes de ser, porque tudo tem a sua razão de ser. E assim, todos chegando ao seu lugar verdadeiro e felicíssimos para o resto da vida. E daí, as festas de despedidas do elétrico e magnético. Festas e mais festas, festejos e mais festejos, pelo conhecimento da verdadeira libertação dessa vida encantada, que ninguém dava solução e que ninguém sabia como dar solução. E hoje, a solução em mãos de todos, o desencanto de todos,
o desencanto do universo e de todos os seres do elétrico e magnético. Então, festas e mais festas, grande alegria e satisfação, todos em mudança para o seu verdadeiro mundo, a planície racional. Festas, porque estão salvos eternamente. Festas de despedida da vida que não deixa saudades para ninguém, a vida da matéria, a vida do mal, a vida do elétrico e magnético, a vida dos padecimentos cruéis, das dores, a vida do sofrimento, que é o elétrico e magnético. Então, estão aí todos com seu verdadeiro leme nas mãos, com a verdadeira bússola nas mãos, na estrada certa, racional. Uns tantos já vendo a luz e outros tantos a caminho de ver. Uns vendo primeiro do que outros, porque procuram se adiantar mais e se desenvolver o mais depressa possível, racionalmente, pela persistência na leitura. Os mais descuidados custam mais a ver, mas verão também. Todos verão e todos ficarão iluminados pela sua verdadeira luz racional. Mas uns tantos verão primeiro, por estarem mais adiantados, mais desenvolvidos racionalmente pela persistência na leitura. E assim está aí o dia mais feliz de todos, o dia da imunização racional, que quer dizer, todos iluminados noite e dia pela sua verdadeira luz, a luz racional, a luz verdadeira do animal racional. Está aí a vida se transformando para o seu verdadeiro estado natural, de racionais puros, limpos, perfeitos e sem defeitos. Tudo se transformando, mas essa transformação é a transformação real, racional. É a última transformação, é a última fase desse mundo. O mundo em forma racional, todos iluminados por sua luz, pelo seu verdadeiro natural de racionais puros, limpos e perfeitos. Que satisfação de todos! Que delírio entre todos! Que emoção! Emocionados por estarem vendo a sua verdadeira luz, a luz racional. Emocionados com a maior grandiosidade aparecida no mundo, do elétrico e magnético, a sua verdadeira luz, que todos estavam necessitando há muito. Há muito, todos à procura do bem de si mesmo e à procura da sua verdadeira luz, a luz racional, do animal racional, e que julgavam ser aí de dentro do elétrico e magnético. E assim, daqui para frente, todos rindo de alegria, todos rindo de satisfação, por irem, inicialmente, sentindo melhoras em tudo, quando começarem a ter ciência do desencanto do elétrico e magnético. E o belo ainda não está aí, pois belo como é, quando chegar, é que o animal racional se espantará, ficará emocionado, assombrado com tanta grandiosidade. A emoção tomará conta do animal racional. O animal racional se espantará, porque nunca viu coisa tão bela e tão linda. E daí, com persistência na leitura e o cumprimento do dever de fazer propaganda, a luz começa a aparecer diariamente, e vai indo, e o desenvolvimento racional pela persistência na leitura, num período de tempo muito insignificante, aparece, aparecendo também o caminho certo, a estrada certa da humanidade, que é a luz racional, a luz verdadeira do animal racional. Tinham um dia de serem cientes da sua verdadeira origem, que nunca conheceram e nunca souberam. Tinham que conhecer, tinha que chegar este dia de conhecerem a sua verdadeira origem e conhecerem o verdadeiro natural. É o que botava todos em agonia, todos agonizando por desconhecerem o verdadeiro natural, a sua verdadeira origem. E hoje, tão naturalmente, em mãos de todos, o verdadeiro conhecimento do natural de todos. Todos se completaram, todos se encontraram,
Se encontraram por saberem de onde são originados, de onde se originaram, de onde foram formados, seu verdadeiro ponto de partida para assim serem. Então, encontraram-se com a sua origem, com a sua semente. E o porquê da semente, o que originou a semente, o que deu origem à semente, de que forma, de que jeito, de que maneira, como surgiu, por que surgiu, e assim o porquê desse mundo, e assim as razões de tudo aí esclarecidas, do porquê dessa vida. Então, todos se encontraram, e esta é a última coisa que estava faltando ao animal racional: o encontro de seu ponto de partida para essa vida que conservavam, que era conservada misteriosamente. E hoje, desvendados todos esses mistérios, e a satisfação brilhante, culminante, delirante, emocionante entre todos, por se encontrarem, por se depararem com seu ponto de partida para essa vida, porque ignoravam a sua origem. E hoje, as razões todas do porquê de tudo, aí esclarecidas várias vezes, para que o mau interpretador não deixe também de interpretar, porque existem os bons interpretadores e também os maus interpretadores, estes vindo da ação elétrica e magnética. O que está com mais magnetismo no corpo custa a interpretar as coisas normais e naturais, e o bom interpretador é mais equilibrado, não está com tanta carga magnética, porque a carga magnética desequilibra a pessoa, e por desequilibrar é que existem os mais desequilibrados e os menos desequilibrados. Então, tem os maus interpretadores e tem os bons interpretadores. Os bons interpretadores enxergam logo tudo claro, e o mau interpretador é aquele que já é confuso consigo mesmo por natureza, devido às grandes cargas magnéticas entranhadas no seu eu. Mas os maus interpretadores também acabam interpretando certo. São os confusos que já vivem confusos consigo mesmos. E assim, vejam a grandiosidade do real fulgor da humanidade. Serem surpreendidos, neste momento em que todos no mundo estão agonizando, com a maior dádiva que chegou ao conhecimento de todos, a imunização racional, o maior bálsamo tranquilizador, o salvador da humanidade. Vivem angustiados, agonizando desse jeito, nesse mundo do elétrico e magnético. Todos já estavam, a bem dizer, na porta do desespero, por não aguentarem mais esta vida de lutas sem garantias e sem proveito, por ser matéria. Todos agonizando, uns mais, outros menos, e outros em ponto de não resistir mais. A vida chegou num ponto tal de desequilíbrio que ficaram sem ter com quem contar e sem ter com quem se agarrar. Então, tornou-se uma vida de salve-se quem puder, e daí todos em agonia, todos agoniados aí dentro do elétrico e magnético, com essa vida em desolação, expostos a todos os sofrimentos, sem garantias de espécie alguma, uma vida de aventuras pelo nada, guerreando pelo nada, brigando pelo nada e sofrendo as consequências pelo nada. Matéria é lama, não vale nada, e por isso surgiu do nada, começa em nada, torna-se um tudo aparente e volta ao nada. Então, o que vale? Nada. Um valor aparente, um valor traiçoeiro, iludindo a si mesmo, vivendo iludido, traindo a si mesmo, dando valor ao que não tem valor, ao nada. Esse tudo aparente que surgiu do nada, que valor tem? Nenhum, nada. Então, nem donos de si mesmos são, todos sofrendo as consequências que estão aí, sofrendo por encarar a vida de uma forma que não devia ser encarada. Fizeram da matéria uma coisa que a matéria nunca foi. Tudo isto por serem materialistas. Queriam que o nada tudo fosse, e vendo que o nada nada é.
É por isso que acaba tudo em nada. Portanto, não adianta querer fazer do nada aquilo que ele não é. Mas os inconscientes são a si mesmo, e quem não tem consciência não sabe o que faz, nem sabe o que diz, e por isso sofre as consequências. Está aí o sofrimento provando a nulidade desse tudo aparente. Então, o que surge do nada não vale nada. Aparentemente parece que vale, mas verdadeiramente nada vale. No entanto, traíram a si mesmos com esse tudo aparente. E vejam quantos martírios, quantos sofrimentos, quantos tormentos, quantos padecimentos e quanta agonia aí na vida do elétrico e magnético, que botou todos nesse desequilíbrio infernal. Esses dois fluidos destruidores do animal irracional.